Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 27 de novembro. A prévia da inflação ao consumidor de novembro foi mais alta do que o mercado projetava, com a variação mensal de preços acelerando de 0,54% em outubro para 0,62% em novembro. As categorias com maior contribuição ao resultado do IPCA 15 foram a alimentação no domicílio, com forte influência dos preços de óleo de soja, tomate, carnes e transportes, com avanço nos preços de passagens aéreas. A inflação da energia elétrica desacelerou, com a diminuição da tarifa de conta de luz pela ANEEL em novembro. Em 12 meses, os preços acumulam elevação de 4,77%, acelerando em relação à taxa de 4,47% registrada até outubro. Quanto às medidas qualitativas menos voláteis, observamos algum alívio. O índice de difusão, que mede a proporção dos itens com aumento dos preços em cada mês, diminuiu, evidenciando que a pressão inflacionária foi mais concentrada em alguns componentes. Excluindo passagens aéreas e outros preços com variações mais fortes, o núcleo da inflação de serviços desacelerou no mês, assim como a média dos núcleos da inflação. Mesmo assim, os índices em 12 meses mantiveram tendência de alta, o que é um ponto de atenção ao Banco Central, uma vez que a atividade aquecida pode estar influenciando os preços. De modo geral, esperamos que a inflação siga pressionada no curto prazo, mas que desacelere no ano que vem, com os juros restritivos pesando sobre a economia. A depreciação da taxa de câmbio, que já tem sido refletida na inflação de bens industriais, é um fator de risco à nossa expectativa de desinflação. Na ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, os membros do Comitê de Mercado Aberto, o FOMC, repetiram que têm confiança que a inflação está moderando, apesar da volatilidade recente, e que o mercado de trabalho segue robusto, a despeito da criação modesta de empregos em outubro, que foi afetada por fatores climáticos. Assim, esperam reduções adicionais nos juros a um ritmo gradual. Os integrantes do FOMC comentaram que há uma incerteza geral sobre a evolução das condições econômicas, reiterando a necessidade de um ciclo cauteloso. O índice de preços de gasto com consumo, PCE, estará no foco dos investidores hoje nos Estados Unidos. Depois de a inflação ao consumidor ter surpreendido para cima em outubro, espera-se um PCE mais pressionado também. Ainda conheceremos a segunda revisão do PIB no terceiro trimestre de 2024, assim como o índice de gerentes de compras de serviços medido pelo ISM referente a novembro. No Brasil, investidores seguem à espera da apresentação das medidas de revisão do crescimento do gasto público. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados para detalhar as propostas. O resultado da criação de empregos no setor formal em outubro deve ser apresentado pelo CAGED. Mais tarde, o presidente do Banco Central, o diretor de Política Monetária e o diretor de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos, Roberto Campos Neto, Gabriel Galípolo e Paulo Piketty, participarão de um evento da instituição. Na sessão de ontem, as bolsas dos Estados Unidos registraram novos ganhos, assim como o Ibovespa, com algum apetite ao risco dado o anúncio de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Com a redução da tensão no Oriente Médio e a perspectiva de aumento da produção de petróleo pelo OPEP+, a partir de janeiro de 2025, as cotações de petróleo fecharam em baixa. Apesar da redução dos preços de commodities e do fortalecimento do dólar no exterior, uma vez que as taxas futuras de juros nos Estados Unidos seguiram em alta, o câmbio do Brasil acabou praticamente estável. Com a parte qualitativa do IPCA 15 de novembro relativamente em linha com o esperado, a despeito da surpresa altista com o índice cheio, a curva de juros brasileira mostrou viés de queda ao longo de todos os vencimentos. Por fim, reportado ontem à noite, o lucro industrial na China caiu 10% em relação a outubro de 2023, a um ritmo menor do que havia sido registrado em setembro, dando algum impulso às bolsas na China nessa manhã. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.